Tá? E hoje, então, nós vamos falar, né, sobre a questão da eugenia, a origem dessa indústria da morte, dessa cultura da morte. Vamos falar um pouquinho na primeira parte sobre esse panorama, um pouco de história, um pouco de contexto histórico e político, geopolítico, ideológico, filosófico, mas assim, de forma bem objetiva, não vai ser, espero eu que não dê sono a ninguém, e de forma bem objetiva, fatos, né, que são assim extremamente bem documentados e que mostram, né, para nós e nos servem aí, né, de conteúdo para poder falar com as pessoas, né, qual que é a cultura que nós estamos inseridos e onde então está inserido esses ataques contra a vida humana, né? Porque aí que a gente sai daquela superfície do debate de achar que é uma opinião de uma pessoa ou é um projeto de uma ideologia, de um partido, né? Que essa questão da vida, tanto, né, a defesa da vida e dos ataques contra a vida humana, eles a gente vai ver, eles são muito mais profundos, né? Eles vão muito além daquilo que a maior parte das pessoas acredita quando vai discutir o assunto. Né? Então, nós vamos ver, de uma certa forma, que é o cerne da questão, né? Que é o porquê da coisa, né? O porquê que se quer tanto atacar, legalizar aborto, expandir essas políticas e essas leis no Brasil e em todos os países do mundo. Né? Quem são também os arquitetos dessa estratégia. E eu digo que isso é fundamental tanto para a gente compreender, saber como se posicionar como defensores da vida, como também para a gente argumentar, porque a gente mostra né, que não é uma demanda espontânea da sociedade, né, e sim algo planejado e estruturado para chegar a um determinado fim. E uma série de benefícios a gente vai ter em conhecer um pouquinho melhor essa questão, né? Especialmente dando um destaque à eugenia, que é um dos inícios do processo da cultura da morte, da indústria da morte. E aí na segunda fase tem muito a ver, embora algumas pessoas achem que não, a gente vai falar da questão do início da vida, as teorias do início da vida, e aí nós vamos dar argumentos assim mais até um pouco mais objetivos assim, né? Por que uma teoria da concepção né, é correta, por que a da implantação não é correta, da sensibilidade à dor, atividade cerebral, as principais teorias e como é que a gente também pode se posicionar para defender a vida humana ali, né, em fase intrauterina, tá certo? Então, pois bem, a questão da eugenia, né? O que é eugenia, né? A eugenia é uma área de estudo ou uma ideologia, né, que as pessoas consideram ali o bem-nascido e o mal-nascido, né? Com base na sua genética. Né? Até tem os conceitos e tal. Francis Galton, quem tem alguma familiaridade com o tema, vai conhecer, né? É um dos precursores, né? O termo foi criado por ele. Né? Ele era da família de Charles Darwin. Né? Então, o darwinismo, né, surgiu aí da sua família e das suas teorias, a teoria do darwinismo, surgiu a ideia da eugenia, né, que Francis Galton conceituava como o estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentais. Ou seja, o estudo ou as intervenções na vida humana para melhorar ou para piorar, né, a qualidade racial, a qualidade genética. Daí, né, quem tem conhecimento já vai claramente ver aí as similaridades com as ideias do nazismo e outras. Nós vamos chegar lá. Né? Francis Galton, em 1865, fez uma publicação, né, que falava dos talentos hereditários, né, e genéticos. Já defendia a ideia, né, de que a inteligência é predominantemente herdada, ele achava, né? E não fruto de uma ação ambiental, do estudo das pessoas, do empenho, da educação. E aí ele começava, a partir disso, a alimentar essa ideologia, né, que começou cada vez mais a acreditar nisso. Né? Depois teve outros parentes de Charles Darwin que colaboraram nesse processo, uma curiosidade, mas importante saber, né, porque, de fato, tem uma sequência de conclusões. Né? A partir do darwinismo, se colocou um objetivo de controle, né, e de intervenção na vida da sociedade, né, e se aplicou a ideia de evolução, e aí eles diziam, não ficaremos
à mercê da seleção natural, da evolução natural da genética e da espécie humana. Nós queremos fazer artificialmente, né? Nós queremos colocar a nossa mão humana, através da ciência, para que a gente comece a ter um crescimento e a gente possa controlar a evolução humana. E aí você controla, né, conforme a cabeça de cada um, né? Ah, eu quero pessoas mais inteligentes, eu quero pessoas que não sejam negras, eu quero pessoas que não... Aí cada maluco começa a colocar as suas ideias dentro de um processo de intervenção contra a vida humana. Então é interessante a gente ver já, a partir desse conceito e poucos fatos históricos aqui, estamos falando de 1860, né, quando começa a coisa, é interessante ver esse ímpeto pelo controle, né, por esse coletivismo e esse ímpeto pelo controle da qualidade da sociedade, qualidade da vida humana, né. Alguns iluminados que querem controlar os outros. Só aí você já vê que há algo de muito errado, né? Ele fala que as forças cegas da seleção natural não podem ser promotoras do progresso. Era a ideia de Galton, né? Então, que deve ser substituída a seleção natural pela seleção consciente, em que a gente tem que usar os conhecimentos, os estudos, as versões científicas e médicas para fazer a evolução acontecer. Tá? Isso, né, começou lá, então, em 1865, né, depois a coisa vai crescendo e a partir das publicações, né, sempre com o processo cultural vai nessa linha, publicações acadêmicas, científicas, no intelectual, a coisa começa a reverberar e aí começam a surgir, por exemplo, a Eugenic Society, que é uma sociedade eugenista, em 1908, nós já estamos aqui mais próximos, né, 110 anos mais ou menos aqui, né, em Londres. Tá? Então, foi uma das primeiras organizações a defender de forma clara as ideias de melhoramento racial, melhoramento genético da sociedade, para que se chegue numa sociedade mais ali iluminada, evoluída e etc. Então, começa a transformar ideias de livros em sociedade. Né? Para que serve uma sociedade? Né? Organiza lideranças, pessoas, para que comece a agir na sociedade de uma forma mais, né, como uma ONG, como uma entidade, uma associação de moradores, né? A gente busca pegar as ideias e colocar em prática de diferentes modos. Né? Então, nessa sociedade eugenista de Londres, 1908, tinha, por exemplo, um dos líderes que era Leonard Darwin, que era o oitavo, né, de 10 filhos que Charles Darwin teve. Então, você vê que o darwinismo é muito forte dentro dessa ideia. Né? E aí, vários países europeus começam a ter esse mesmo movimento de eugenia, de sociedades eugenistas, né? E também nos Estados Unidos. Né? E a primeira metade do século, né, passado foi, então, assim, um grande momento da eugenia. Né? Começa em 1908 e em questão de 10 anos já estava aqui no Brasil também, né, criando a Sociedade Paulista de Eugenia, né, que foi a primeira a ser criada no Brasil. Em 1920, nos Estados Unidos estava assim, no auge dessa coisa. Teve um congresso no Brasil de eugenismo, né, que foi no Rio de Janeiro, em 1929. Né, até o título do congresso era O Problema Eugênico da Migração. E aí que eles diziam abertamente, né, que eles eram contra a imigração para o Brasil de não brancos, é o termo que eles gostavam de usar. Olha que absurdo, né? A gente vê hoje isso, parece que a gente está falando, né, de algo extremamente superado, mas a gente vai ver que não é. Né? O que a gente vai ver é que a coisa se disfarçou muito hoje em dia, mas as políticas e os financiadores continuam sendo os mesmos, isso que é mais assustador. Né? E aí, era um momento, né, que nós temos que lembrar, né, prévio ali à Segunda Guerra, ao nazismo, né, que se cometeu grandes atrocidades, né, como a câmara de gás, né, toda a perseguição aos judeus, etc. E aí, esse foi, digamos, o início da eugenia. Né? As pessoas tendem a pensar que a eugenia ela é uma coisa do Hitler, né? Mas vocês estão vendo que eu já falei um monte de eugenia e não falei da Alemanha, né? Só citei como paralelo. A coisa não começou com Hitler. Hitler foi um aluno dos eugenistas, né, que tinham essa ideologia, especialmente da escola de eugenia americana. Né? Nos Estados Unidos, a coisa assim foi muito forte. Né? Na década de 20, nos Estados Unidos, tinham diversos movimentos eugenistas. Antes mesmo, já estavam liberando esterilização forçada, coercitiva,
para pessoas que eram consideradas, o termo que eles usavam, né, degenerados, né, que seja, que tem um gene ruim, que tá, né, se perdeu uma segunda classe de cidadãos, que eles achavam que eles podiam, né, eles que se sentem iluminados, né, algumas pessoas da sociedade, queriam intervir, né, para melhorar a sociedade através da intervenção contra a vida dessas pessoas. E começaram a liberar leis de esterilização, ou seja, o judiciário estava já, né, o legislativo, na verdade, né, e lá tem sempre a participação, né, da Suprema Corte, estava já contaminado pelas ideias eugenistas. Né? E chegou a ter, eu até tenho um número anotado aqui em algum lugar, eu acho que era 30 estados dos Estados Unidos chegaram a liberar leis que permitiam esterilização coercitiva. Em 1909, eram 27 estados já. Os Estados Unidos foi o precursor, nos primeiros anos ali do século, a coisa chegou lá com uma força imensa. Né? E depois aumentou de 27 estados para 30 e poucos. E a estimativa é que cerca de 60 mil pessoas tenham sido esterilizadas de modo forçado nos Estados Unidos. Em geral, eram pessoas que estavam em asilos psiquiátricos, como chamam, né? Mas nem todos tinham problemas psiquiátricos. A literatura sobre esses eventos históricos mostra que, né, conta que a maior parte poderia, na verdade, ser pessoas simplesmente que tinham algum problema de família desestruturada, ou jovens, né, que estavam ali meio sem pai, sem mãe e tal, tiravam a guarda, tinha só um dos pais, às vezes vivo, uma situação fragilizada socialmente, meio como um asilo de pessoas desamparadas, né? Então, muitas pessoas que estavam nesses asilos, né, muitos eram jovens, né, mulheres e homens, e eram pessoas às vezes que só tinham, né, ou homens, muitos tinham cometido algum ato de delinquência, né, algum crime menor, algum crime assim, né, e aí iam para esses locais, e mulheres às vezes que tinham uma vida considerada promíscua, né, ou estavam na prostituição, e o Estado ia recolhendo as pessoas e ficava lá em asilos e eles eram esterilizados. Então, a estimativa, né, isso aí é fato histórico incontestável, gente. Se você bota até em sites aí da grande imprensa, sites que flertam com a ideologia contra a vida, né, flertam não, né, promovem, eles reconhecem, quando falam dessa questão da esterilização, não há duas versões da história, isso aí é bem estabelecido. Então, foram mais de 60 mil pessoas esterilizadas e a maior parte eram latinos que tinham ido para os Estados Unidos. Então, a maior parte eram latinos, né? A maior parte mexicanos. Então, você vê aí, novamente, o mesmo que aconteceu aqui no Brasil, como eu falei, né? Na Sociedade Paulista de Eugenia, falavam contra a imigração para o Brasil de não brancos. Nos Estados Unidos, eles falavam a mesma coisa, né? Um movimento internacional, cultural, organizado, com o mesmo pensamento, e lá eles conseguiram implantar essas leis para a esterilização e esterilizavam ali uma quantidade imensa de pessoas contra a sua vontade. Inclusive, tenho até um das referências que posso depois, se quiser, eu posso passar, uma reportagem de muitos anos, faz uns 10 anos, saiu na BBC, que conta bastante sobre isso, e fala que as famílias dos imigrantes mexicanos, eles lutaram muito, porque sabiam que tinha lá um filho, um sobrinho, um parente, né, que estava nesses asilos e estava sob o risco de ser esterilizado. Aí, antes de acontecer, eles lutavam para tentar evitar, alguns conseguiam se evitar e muitos não conseguiam. E, assim, né, muitas vezes porque aqui eu peguei a reportagem aqui, alguns eram alcoólatras ou eram homossexuais, mulheres promíscuas, tudo que eles consideravam desvios sociais na ideia deles. E, então, eles colocavam nesses asilos. E a família que tentava lutar. Né? A gente vê muito isso, né? A família acaba sendo aí sempre aquela entidade que busca aí a civilidade quando a elite, né, pequenas elites começam a intervir contra a vida humana. E até atribui-se, né, essa reportagem da BBC que também o senso religioso das pessoas, mexicanos, né, são predominantemente católicos, ainda mais naquela época, era algo que movia muito as famílias e a sociedade mexicana para agir e parar com isso. E foram décadas que essas esterilizações eram realizadas, entre 1928 e 1950.
imagina só. Né? E a Califórnia é um dos estados que teve o maior número de esterilizações. Só um parênteses, até por curiosidade, né? Importante a gente fazer o paralelo. Na Califórnia também é um dos lugares onde mais acontece abortos até hoje. Né? E é onde mais acontece esterilizações. Então é algo interessante, a gente começa a estudar e ver as características ali né, do pensamento da sociedade em determinados estados, determinadas regiões. Então, essa batalha dos pais, né, mostra mais uma vez a importância, né, da família estar sempre. E eles buscavam, inclusive, né, os familiares iam no consulado mexicano, buscavam advogados, tentavam junto à igreja, com liderança na cidade, para tentar impedir que seus filhos sejam esterilizados. Imagina só, né, o drama que viveram, tudo isso, né. E, claro, somente após a década de 50, mais precisamente depois da década de 70, que essa cultura de esterilização coercitiva, forçada, acabou, né. Na verdade, não acabou, né, continua. Eu já tive casos, a gente vê casos aqui no Brasil com certa frequência, né. Já vi, ano passado, pessoas que vieram até mim dizendo que estavam sendo pressionadas no posto de saúde a fazer laqueadura, porque o médico, na cabeça, o médico, aquela cidade pequena, o único médico só, na cabeça dele, a pessoa, ele que sabe quanto que é possível, a pessoa tem que ter, já tem 4 para mim agora, próximo no parto, tu vai ficar né, com a laqueadura. E a mulher não querendo. Então, assim, você vê que continua esse pensamento, né, antinatalista e intervencionista, né, em que um pensa e executa contra a integridade física e a vida do outro. Então, foi todo esse contexto. Né. A gente vê também um outro elemento interessante que acontece ali, né, é essa ideia coletivista que está muito presente na nossa sociedade hoje, né, em que pensa sempre pelo bem comum, o coletivo. Ah, não, você não quer fazer isso, mas pelo bem comum você tem que fazer. Né? A pele que vai, né, o corpo é o teu, mas é pelo bem coletivo, um bem coletivo subjetivo que na cabeça do sociólogo, na cabeça do demógrafo, na época era muitos demógrafos, sociólogos, cientistas, geneticistas, médicos, que eram envolvidos nessas áreas, que trabalhavam nos centros de eugenia. Então, na cabeça deles, né, isso é justificável, então a pessoa tem que se submeter à vontade deles. Isso é muito comum hoje, quando a gente fala de aborto e uma série de temas. Então, a gente vê mais uma vez a importância de nós lutarmos pelo direito do indivíduo, né, o direito individual, inalienável, proteção, integridade física, integridade da vida humana, como um direito inalienável, né, são os elementos fundamentais, então, direitos fundamentais da nossa Constituição, mas que a ideologia coletivista, o pensamento coletivista, está sempre querendo atacar e cometendo esse tipo de atrocidade. Né? Então, assim, um dos pilares que nós temos que ter. Né? E aí, indo mais precisamente para a história da ideologia do aborto, a gente vê que nós estava inserido nesse contexto. Esterilizações forçadas, dezenas de milhares, né? E é ali, na década de 20, nos Estados Unidos e na Europa, que acontece, né, a grande crescimento ali do movimento da Margaret Sanger, que muitos devem conhecer, né, que é a mãe da pílula anticoncepcional e a mãe da indústria do aborto, né, fundadora da International Planned Parenthood Federation, a maior clínica de abortos do mundo, né, que atua até hoje. A Margaret Sanger era extremamente envolvida com a eugenia, né, inclusive ela encabeçou o chamado Negro Project, Projeto Negro, em que buscava, e é interessante, né, a forma que eles apresentam, como muitas vezes fazem isso hoje para falar sobre aborto, é sempre assim, ah, não, nós queremos dar direitos, né? Então eles diziam que, né, as comunidades negras nos Estados Unidos estavam tendo condições de vida muito ruins, então eles queriam ajudar através de programas educacionais, erradicação da pobreza, tá? E controle de natalidade. Entende? Uma coisa, né, dentro da cabeça deles, uma coisa vinculada à outra. Ah, você tem lá, sei lá, ainda mais na época, né, 6 filhos, 4 filhos. Então, você vive numa situação de pobreza, então o que eu vou fazer? Eu vou te ajudar. Eu vou te dar, talvez, uma oportunidade de educação e vou te esterilizar. Né? Então, é um mix completo de soluções que, inclusive, eles nunca querem que você escolha, né?
A pessoa diz assim, eu quero só então fazer um curso profissionalizante para ter uma profissão melhor, mas quero continuar tendo meus filhos. Aí não, né, eles vão ficar pressionando e, portanto, é que faziam esterilizações forçadas. Então, a Margaret Sanger, né, como grande promotora do aborto, ela cria esse projeto, né, e grandes entidades vão investir, e sempre esse flerte dos ideólogos do feminismo, do socialismo e da eugenia. Um flerte, vamos chamar assim. É difícil dizer qual foi o movimento ideológico determinante, mas a gente vê que o da eugenia era um dos mais fortes. Por quê? Porque tinha, né, grandes financiadores, grandes líderes, né, e grandes ícones, também como a Margaret Sanger, como, né, extremamente dentro. Tem a Victoria Woodhull, quem quiser pesquisar também, aprofundar. Ela é considerada uma das grandes figuras proeminentes da eugenia e do feminismo eugênico, que eles botaram esse nome, né? Porque ela unia muito claramente a coisa, né? Ela unia sem papas na língua, sem colocar máscaras. Ela dizia, né? Eu quero isso, né? Uma unidade perfeita, ela dizia. Deve vir com filhos perfeitos, ela dizia. Então, assim, pessoas que tenham problemas mentais, psicológicos, deficiências, pessoas que sejam não brancas né, na visão dela, todas as pessoas que para ela não eram consideradas nessa ideia de perfeição, eles deveriam então ter um controle de natalidade forte em cima, para que a gente tenha uma sociedade como ela sonhou na cabeça doente dela. E assim era a cabeça dos eugenistas de uma forma geral. E tinha essa crença, né, muito completamente errada, né, de que a pessoa que é delinquente, que comete crimes, vai passar pela sua genética essa tendência má. Né? Então, por isso eles diziam, uma sociedade boa, em paz, que não tenha violência, que não tenha crimes, ela precisa ter o controle genético. E aí, pessoas que, por exemplo, né, cometem crimes têm que ser esterilizadas, ou então, se está grávida, entra o aborto. Né? Por quê? Para não nascer um filho de criminoso que tende ao crime. Né? Essa ideia era muito difundida. E até aí é interessante, vamos voltar para o tema, né, que com certeza a gente mais vai falar, né, ao longo do curso, o pessoal vai falar, a questão do aborto. Né? Nesse contexto, em 1940, que foi aprovado o Código Penal no Brasil, foi deixada a brecha do aborto em caso de estupro, justamente por isso, porque acreditava-se que nesse caso era um aborto bom. Imagina, o Código Penal brasileiro, ele diz que o aborto é crime. E aí, como uma linha, um subitem, ele coloca, não será punido o médico, né, e a mulher que fizer o aborto em uma situação decorrente de estupro. Né? Aí, claro, mas depois vocês, né, acreditam como vai ser abordado, mas pincelando, isso não é uma legalização do aborto, né? O aborto não é legalizado, sim, é uma excludente de punibilidade, né? Não se pune, mas é crime. E hoje a jurisprudência que se criou transformou a coisa completamente distante disso, mas a ideia é essa, e quem fala isso não sou eu, estou falando isso porque eu aprendi com um dos maiores defensores do aborto no Brasil, numa palestra, o doutor Olímpio, né? Ele falou que essa lei só existe no Brasil por isso, porque a mentalidade eugenista era forte e as pessoas acharam que não, nós vamos proibir o aborto porque é uma coisa má, a sociedade não quer, ninguém quer, mas filho de estuprador vai tender a ser bandido, ser estuprador, então vamos deixar essa brecha para que se aborte. Você vê, 1940, né? Ali nos Estados Unidos, 1940, estava fervilhando, né? 1930, a maior parte das leis foi aprovada, essa para foi quando chegou a 30 estados nos Estados Unidos, as leis que colocavam a esterilização compulsória para essas pessoas. Então, mais uma vez, vemos aí essa ideologia nefasta se unindo. A eugenia, então, ali com Margaret Sanger, né, cresce nos Estados Unidos e na década de 50 é fundado o Conselho Populacional. Acredito eu que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, estudado um pouco sobre ele. Sempre falo em outras aulas minhas. Tem, para quem é aluno da Escola de Bioética, né, eu digo aula 8 e 9 da Escola de Bioética, e aula 1 também, a gente faz um panorama histórico bem focado no Conselho Populacional. O Conselho Populacional foi criado com uma doação, foi criado pelo John Rockefeller Jr., né, que é o herdeiro da família Rockefeller. Né, por que ele fez isso? Porque
a entidade Fundação Rockefeller estava mais dedicada à questão médica, ou seja, esterilização e outras medidas de controle populacional. E ele queria promover um controle populacional mais forte. E aí ele, né, vinha com a ideia do aborto e tudo mais. Então o conselho populacional foi muito baseado nessa ideia e ele queria ser mais intenso. Então eles resolveram sair da Fundação Rockefeller e fazer pelo conselho populacional para juntar lideranças, estudiosos e buscar alternativas para reduzir e frear o nascimento das pessoas dos países pobres, né, que estavam numa taxa de nascimentos muito alta. Década de 50, já pós-guerra. Né? E aí eles juntam lideranças da área de pesquisa demográfica, de planejamento familiar, cria-se aí a ideia de direito sexual e reprodutivo, né? E o Conselho Populacional, né, ele vai depois dar início assim, ao Fundo Populações da ONU, que existe até hoje. Tá? Até tem um artigo que eu citei nessa aula 8 da Escola de Bioética, né, que é de um ideólogo deles, né, não é gente nossa, não é do meu lado. Né, é um ideólogo, é um pesquisador da área do controle populacional e planejamento familiar, que ele fala, né, que ele diz assim, apesar do estigma do nazismo vinculado a estudos anteriores sobre fertilidade, que supostamente criaram uma barreira entre demografia e eugenia, né, uma análise do trabalho do Conselho Populacional revela que a eugenia continua a existir, mesmo depois da década de 50, mesmo depois do nazismo, continua a existir, embora de forma reduzida, dentro de um novo nexo, ciência política populacional pós-guerra. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o que as pessoas percebem, né? Que esse momento de eugenia descarada, em falar abertamente de esterilizar degenerados, ser contra a imigração de não brancos, essa coisa com o nazismo se tornou impossível ser falado na sociedade. Até o horror que foi feito por Hitler, até aquele momento, as pessoas discutiam, porque eles colocavam um pouquinho de retórica né, uma argumentaçãozinha que parecia visar um bem comum, e eles estavam conseguindo falar abertamente na sociedade. Tanto é que reverberou e cresceu tanto. Aí, quando chega o horror do nazismo, as pessoas veem que não é mais possível falar, né? A sociedade não tolerou mais essas monstruosidades, essas ideias absurdas. E aí ele explica isso. Então a coisa ficou de uma forma reduzida dentro de um novo nexo. O que é esse novo nexo? É uma maneira bonita de dizer que eles estão escondendo o objetivo deles. Né? É o que alguns autores chamam de criptoeugenia. Né? Cripto no sentido de encriptar, de esconder, né? Igual a senha criptografada, né? A senha está escondida. Então, é a eugenia escondida, criptoeugenia, que passou a existir no mundo especialmente a partir da década de 50, 45, 50, por conta dos horrores do nazismo. E aí nós vemos, assim, quem que estava na fundação do Conselho Populacional? Frederick Osborne, é um grande nome da eugenia desde o início do século. Né? E vários outros que eram membros de sociedade de eugenia, que eram membros... Osborne, ele foi diretor da Sociedade Americana de Eugenia. E ele estava entre os cofundadores do Conselho Populacional, que, como eu disse, ele culmina num processo de lobby internacional de entidades que chega lá a criar o Conselho Populacionais da ONU, que atua hoje diariamente para fornecer contracepção para a África, contracepção para a Ásia. Entendem a semelhança? A criptoeugenia. Eles não falam mais em eugenia, eles falam em planejamento familiar, mais oportunidades de emprego, eles falam em direito sexual e reprodutivo, fazem a mesma coisa, no sentido de reduzir a taxa de natalidade de determinados estratos da sociedade, grupos de pessoas que eles escolhem ao critério deles. Então, eles fazem evitar os nascimentos de determinadas pessoas, sem falar em eugenia. E fazem isso abertamente, com apoio e aplausos de todas as grandes entidades que dizem defender direitos humanos. Inclusive, com ajuda, eles vão dizendo que isso é direitos humanos, eu vou levar direitos humanos. O que está levando? Eu estou levando o aborto para a África, o aborto e a contracepção. Não é deles, não falam nesse termo, eles falam, estou levando uma clínica de saúde sexual e reprodutiva para a África. Então, eles parecem estar fazendo uma coisa muito bonita, mas eles estão
fazendo exatamente aquilo que os eugenistas do início do século, né, que criaram toda essa estratégia, falavam abertamente que queriam fazer. Então, nós vemos que nós vivemos isso, essa eugenia, né? E isso foi crucial, né? O Conselho Populacional, ele chega na década de 70 e articula, né, com Henry Kissinger para que se faça o relatório Kissinger, que é os documentos que eu sempre gosto de dar como referência para as pessoas pesquisarem, documentos que está disponível em inglês no site de uma ONG americana, a USAID, né, que é a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional. Lá o documento é um documento de recomendações que foi feito pelo secretário de Estado para o presidente da República nos Estados Unidos em 1974. E lá dizia: nenhum país irá reduzir a população sem recorrer ao aborto, né? Nós precisamos incentivar as práticas de controle populacional, especialmente para o Brasil, Índia, Bangladesh. E ele vai citando alguns países que sempre tiveram, né, uma grande população e uma taxa de natalidade alta. E ele cita né, as entidades, que ele fala, né, entidades privadas, doadores privados. O que é isso? São as grandes fundações, Ford, Rockefeller, Open Society, George Soros. Então, ele cita lá, né, as grandes fundações, junto com o governo americano, devem buscar reduzir, né, promover o controle populacional nos países pobres, né, através de um conjunto de medidas, né, e dentre eles está lá o aborto e outras, né. Então, não sei se ficou claro, depois vocês colocam na parte de perguntas, né, como ocorre aí essa união entre eugenia, movimento abortista, demais ideologias que circundam aí a questão cultural, do feminismo, próprio a área de direito sexual reprodutivo, que é uma área do direito, né, muito estudada por alguns aí. Então, é importante você ver, e para além daquilo que diz o texto, e para ver os objetivos por trás da coisa, né. E aí nós temos, a área de eugenia daria para fazer um curso inteiro sobre isso, né? Tem documentação, assim, imensa, né? Eu queria passar, então, agora para a parte das teorias do início da vida, né? Estamos aí com mais de meia hora, eu acho, né? Parte do início da vida, porque o que nós vemos? A gente tem esses ataques da indústria da morte, né? Que veio motivada por toda essa agenda nefasta, por conta de um objetivo de controle social, político, de um ideal de sociedade, né? Algo que poderia ser utópico, né? Se tornou realidade através de grandes ações estratégicas envolvendo muito dinheiro, entidades, governos. A gente vê isso e aí a gente vê nosso papel de proteger a vida humana. E no debate secular, no debate corriqueiro, né? Quase ninguém fala desse aspecto histórico que explica tudo, na verdade, que vive hoje, né? Explica o porquê que nós chegamos a esse estado de coisas. Mas o que nos apresentam? Nos apresentam as argumentações. Eu sempre digo, a argumentação, início da vida, sensibilidade da dor, quantas mulheres morrem por aborto, quantos números de aborto acontece, tudo isso é a casca do ovo, né? É a superfície do debate. Nós precisamos quebrar a casca do ovo, né? Senão a gente não chega ao centro. Mas o centro foi essa primeira parte da palestra. A meu ver, o centro é essa estratégia, é esse objetivo maior que está arquidocumentado, né, com fontes diversas, impossível dizer que é teoria conspiratória ou impossível dizer que é mentira. É uma coisa extremamente documentada e sólida. Então, isso é o centro da coisa, que mostra o porquê que nós vivemos isso. Mas a gente também precisa quebrar a casca do ovo. Então, nós vamos falar um pouquinho da casca do ovo, que é as teorias do início da vida. Quando começa a vida humana, segundo a ciência. Né? Algumas pessoas falam, né, que não existe consenso sobre a vida humana. Eu não gosto dessa afirmação. Alguns pró-vidas até falam, se não existe consenso, então vamos ir pela prudência. Se não temos certeza, você vai pela prudência, não vai matar, né? Não vai interferir lá naquela gestação. Mas isso eu vejo como uma estratégia ruim no debate, porque é uma estratégia que não entra na resposta como um todo. Existe consenso, sim, sobre o início da vida, segundo a ciência, né? A ciência da embriologia definiu claramente, já há quase 2 séculos, que na fusão, na união dos gametas, aí você tem a origem de um novo ser, né? E com um DNA próprio, né? Com toda a sua carga genética ali definida.
Tá? Isso é muito estabelecido. O que não existe consenso é nas ideologias. Né? Nós vamos ver isso. Aí saiu da ciência. Eles podem até estar dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, mas eles não estão fazendo ciência, eles estão, né, divagando sobre concepções ideológicas, né, e extremamente subjetivas. A ciência mesmo é aquilo que você usa como experimentação, olhou, verificou, tem um DNA próprio. Porque o embrião, quando é concebido, ele tem seus 46 cromossomos definidos. Né? Aquilo que eu digo, se você vai, e a gente é feito isso, né? Vai no laboratório, você vê o DNA, você vê se a pessoa é loiro, é negro, você vê se a pessoa tem síndrome de Down, você vê a cor dos olhos, você vê tudo isso num embrião que é só uma aguinha, um aglomerado de células, como eles querem dizer. Ora, que aglomerado de células que tem cor do olho, sexo definido, cor de pele, síndrome de Down ou não, ou outra síndrome. Como é que você vai comparar isso com uma cutícula, como alguns abortistas fazem? É uma tremenda ignorância do ponto de vista biológico. Você não pode comparar uma célula de um corpo, né, do meu corpo adulto, uma célula que simplesmente deixada em cima da mesa, não gere nada, ou mesmo que deixe, que implante-se num útero, né, vai ser eliminada, né, não vai acontecer nada. Agora, o embrião, não. O embrião ele tem seu DNA próprio. É só fazer o teste, né? Tira a minha cutícula e manda para o laboratório fazer o teste de DNA. O que vai dizer? Que é uma parte minha. Né? Agora, você pega um embrião. Né? Minha esposa está grávida. Pega o embrião na primeira semana de gestação. Você faz o teste de DNA. O laboratório vai dizer que não sou eu e não é a minha esposa. Tá? Então, assunto encerrado. É uma outra pessoa. Tem uma identidade própria. É um ser irrepetível, que não existe outro igual, né? E que só precisa de quê? De nutrientes, de um ambiente para continuar vivendo. Aí vem um segundo argumento que se usa. Ah, mas não tem autonomia. Ora, quem tem autonomia nessa vida? Só vamos proteger quem tem autonomia? Isso é um falso argumento, é uma falsa lógica. O ser humano ele é caracterizado por falta de autonomia. Ele sempre tem uma autonomia relativa, né, que é pequena. Quando o meu filho nasceu, se eu deixasse ele sozinho, sem cuidados, ele morreria. Né? Até com 1 ano de idade ele morreria, se não desse comida, não desse, né, não aquecesse no frio. Então, o ser humano sempre precisa de um ambiente adequado. Então, aí depois vem a teoria da implantação. Basicamente, quando o embrião se implanta no útero, o que acontece ali? Ele só passou para o útero, ele não tem nenhuma carga genética adicionada. Então, basicamente, respondendo isso, você vê que não faz sentido. Sensibilidade à dor e atividade cerebral. É outro engodo, né? A questão da sensibilidade à dor só quem sente dor deve ser protegido. Ora, as execuções no nazismo, em guerras, feitas de forma indolor, muitas vezes, né? Então, a sensibilidade à dor não é porque não morre, porque não dói, eu posso matar. Tá errado isso. Atividade cerebral, o pessoal faz analogia com a morte cerebral. Isso é ridículo. Né? O próprio critério de morte cerebral, usada para doação de órgãos, diz claramente: é morte cerebral aquele ser humano que tem um trauma, algo no seu cérebro, e que acontece a morte cerebral, que é a cessação da atividade cerebral de forma irreversível. Agora eu pergunto: o embrião teve a interrupção da atividade cerebral de forma irreversível? Não. Ele está se desenvolvendo e o seu cérebro irá desenvolver-se e formar-se totalmente de forma natural. Ele não teve interrupção e uma morte do cérebro. Então é ridículo dizer que por causa da atividade cerebral pode se abortar. Então, bom, esses são os principais argumentos, né? E todos os outros vai girar em torno disso, na ideia básica de dizer: eu escolho um critério, uma característica do ser humano, que se a pessoa não tem, eu posso matá-la. É isso que se faz com as várias teorias do início da vida. A única teoria sólida que nos dá um ponto de partida, né, é a teoria da concepção, que tem embasamento científico. Tá? Então, acho que seria isso, para a gente, de repente, alguns minutos aí, se caso alguém tenha algum apontamento para colocar. Obrigado. Professor Marlon, que aula maravilhosa! Nós ficaríamos aqui por mais 3, 4, 5 horas ininterruptamente. Foi muito brilhante essa exposição, irretocável. E se alguém tiver alguma dúvida, bem objetivamente, escreva aí no chat, na mensagem do aplicativo, e o professor pode responder. Perfeito, tem uma pergunta aqui.
mesmo sem o sistema nervoso plenamente desenvolvido, o embrião continua se desenvolvendo e se organizando biologicamente, o que recomendaria essa organização. Exatamente. Tem estudos que já mostraram, né, que o embrião ali, antes do 14º dia, ele já se auto-organiza, né, e fizeram um experimento de deixar ele numa placa de Petri, em laboratório, e não botaram no útero da mulher. Então, ele se implantou ali, e ele continua desenvolvendo. Então, assim, todo embrião, ele tem um grau de autonomia muito importante para o seu desenvolvimento. Ele não precisa muito da mãe. O que ele precisa? Ele precisa de um ambiente. Tanto é que já se fala em gestação artificial. Porque basta tu dar nutrientes e temperatura e aquela criança vai crescer. Né? A outra, uma anomalia transhumanista, né? Imagina uma gestação fora da mãe, né? Uma coisa maluca. Mas já se fala nisso porque cientificamente parece ser viável. Isso mostra que ele se auto-organiza, né? E não precisa de um sistema nervoso. O sistema nervoso não é um critério para você dizer se é vida ou não. Qual faculdade posso fazer para ser útil na defesa da vida? Existem várias, né? Tem muitas, né? Direito, a parte de todas as áreas da saúde, muitas áreas. É uma boa pergunta a se fazer. Todo mundo que está buscando profissões deve pensar como é que eu vou colaborar nesse contexto. Professor, o senhor poderia falar um pouco mais sobre o curso que o senhor oferece? O curso Escola de Bioética, hoje está com inscrições fechadas, né? A gente deve abrir aí. É um curso que a gente gravou ao longo de um ano, então são mais de 40 ou 50 aulas, são mais de 60 horas aula. Né? E aí eu estou planejando disponibilizar ele para inscrição novamente, daqui 2 meses, para esse conjunto de aulas, né? Porque a gente gravou ao vivo para uma turma que a gente fez com mais de 150 pessoas, ao longo de um ano, toda semana, né? Então, ali você tem toda a formação que eu consegui consolidar e trouxe um monte de colaboradores para isso, né? Todos os argumentos para falar sobre defesa da vida. Perfeito. Acho que a Isaura quer fazer uma pergunta. Pode falar, Isa. Escutando? Dá para escutar? Dá, né? Sim, tá. Estou aqui com o computador, celular, tudo ligado aqui para tentar fazer a transmissão aqui da nossa do dia do curso. Professor Marlon, quero parabenizar e agradecer imensamente pela colaboração aqui no nosso primeiro dia, aqui, abrindo com chave de ouro. Muito obrigada, de verdade. Professor, eu queria só fazer uma pergunta, eu sei que a gente já está já no finalzinho mesmo. É mais pela questão assim, para a gente desmistificar e colocar no chão todas as mentiras dessas pessoas que se dizem tão virtuosas, né? Que querem assim dizer assim, meu Deus, é pelo bem das pessoas que justamente elas falam o seguinte, que é para não haver sofrimento, né? O pobrezinho vai sofrer, vai ter uma vida difícil, é melhor que seja abortado, né? A gente vê que eles têm uma misericórdia tão grande no coração que chega a dar um dó na gente, né? A gente é que é ruim, né? Que a gente quer que a pessoa viva. Esse argumento é muito utilizado, é uma variação dessa ideia eugenista, né? Já que vai nascer mal, eu vou matar, né? Isso é absurdo, né? Porque você está fazendo um prognóstico pessimista da vida da pessoa e a partir disso você vai usar isso como um argumento para matá-la, né? Então, assim, primeiro que ninguém pode fazer isso, né? Depois que você está falando praticamente de um prognóstico, é uma futurologia, né? Bola de cristal. Eu acho que essa pessoa vai sofrer. Tudo bem, tudo indica que sim, porque ela está nascendo num lar desestruturado, na favela, não sei o quê. Mas olha, quantos incontáveis exemplos, né, de que não é, a coisa muda, né? A pessoa acaba tendo uma vida diferente. E outra, se ela tiver uma vida, né, na miséria, na pobreza, ela ainda assim provavelmente não vai se suicidar, né? A gente não pode, nós, né, querer arbitrar o que é qualidade de vida para uma segunda pessoa. Aí isso que eu coloquei no início, né? Esse pensamento coletivista, intervencionista, de eu decido por você, eu decido por outros. Isso que nós temos que extirpar da nossa mentalidade, nossa cultura. As pessoas estão perguntando aqui se o curso vai haver certificado. Vai sim, né, Julie?
Vai haver o certificado, vai ser disponibilizado depois, lá no finalzinho do curso, lá depois da última aula. Nós vamos disponibilizar também essa aula transcrita. Então, nós vamos transcrevê-la, disponibilizar lá no grupo. Essa aula também está sendo divulgada no YouTube da Isaura, canal da Isaura. Quem tiver interesse em rever essa aula, então pode acessar o canal da Isaura, lá no YouTube, para acompanhar, para rever. Tem gente perguntando sobre a questão do DIU e a pelo seguinte. Aí tem o livro Abortos Ocultos, que eu faço a recomendação. É um livro que eu escrevi eu com minha esposa e o Dr. Luan. Aqui tem todas as perguntas sobre essa questão dos efeitos dos contraceptivos e o aborto oculto. Podem divulgar, sim, o link da aula do canal da Isaura. É só canal da Isaura. Só colocar lá no YouTube, canal da Isaura, e você vai conseguir assistir a aula e as próximas também. Pessoal, muitíssimo obrigada. Nós já estamos aqui com 1 hora. Daqui a pouco o aplicativo vai acabar fechando. Professor Marlon Derosa, nós não temos palavras suficientes para agradecer, para demonstrar a nossa gratidão, nosso respeito. Nós nos sentimos muitíssimo honradas pelo senhor ter aceitado esse convite de uma maneira tão solícita, tão pronta. O senhor nos atendeu de maneira muito generosa. Nós agradecemos profundamente. Agradecemos também a todos os inscritos que estão aqui nos acompanhando até essa hora. Agradecemos profundamente pela confiança em ingressar e participar desse grupo. Algumas dúvidas a gente vai esclarecendo lá no grupo, a gente vai passando essas informações da aula de forma transcrita dentro de 48 horas, ou seja, até segunda-feira, essa transcrição já vai estar disponibilizada lá no grupo para que você possa também ler essas informações. E outras dúvidas também, a gente vai deixar o grupo aberto um pouquinho, por uns 20 minutos para que vocês coloquem algumas dúvidas que tenham surgido, ok? E que não deu tempo de responder aqui. Beleza, professor? Muitíssimo obrigada. Muito obrigado também. Isso podem, dúvidas, estou vendo que tem outras dúvidas aí, podem me mandar depois em texto. Eu gravo um áudiozinho explicando, respondendo e mando no grupo. Aí vai ser um prazer. Tá? Mais uma vez agradeço ao convite e a presença de todos aí, a confiança, e fico à disposição. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Isaura, quer falar alguma coisa? Professor, tem dúvidas aqui nos comentários falando sobre a questão da laqueadura. A laqueadura, estão perguntando se seria uma forma de aborto oculto, né? Acho que não, né? Não. A questão do aborto oculto é quando o contraceptivo realiza um efeito no endométrio e permite, né, por uma falha parcial, que aconteça a fecundação do embrião e ele não consiga se implantar. Então, ele causou um efeito que permitiu a brecha, né, a concepção e ocasiona a morte desse embrião já concebido. Então, se formou um novo indivíduo com DNA próprio e tudo, uma vida completa, e aí, logo em seguida, ele morre. No caso da laqueadura, não. A laqueadura, ele realmente não vai conseguir, né, não vai ter esse efeito de aborto oculto. Isso aí não vai ter. A questão da laqueadura, né, o primeiro ponto que eu coloquei é a questão coercitiva, e aí, claro, existe a questão, né, que é uma mutilação. Aí existe todo um outro ponto de vista, né, especialmente para os católicos, para os cristãos, que é extremamente importante. Outra questão que muitas pessoas perguntam muito, né, e se ficam impressionadas quando você diz assim, que o DIU é abortivo, né? E sempre diz, não, depende do ponto de vista de quando você entende, de quando começa a concepção, né? É engraçado que tem uns médicos que divergem nesse ponto. Depende. Quando é que você considera concepção, né? No livro Abortos Ocultos e Mentalidade Contraceptiva, a gente explicou isso, né? Porque isso aí é uma manipulação de linguagem que eles estão falando, né? Não dá para dizer, depende do que considera abortivo. Tudo bem, daqui a pouco a pessoa não considera mais homicídio a morte de um ser humano com um tiro na cabeça. Não, isso aí é malandragem, né? Isso é pura malandragem. Porque, assim, foi concebido, morreu, é um aborto oculto. Mas para mim, ou para a Sociedade Médica X, né, a COG, que é o caso, né, e a FIGO, a gravidez só começa na implantação e aborto é só o que interrompe uma gravidez. Olha, esse é jogo de palavras para te enganar, né? Então, assim, o que importa para as pessoas normais é que houve uma vida e essa vida foi aniquilada. Então, isso é um aborto oculto.
né? Então, isso é um atentado contra a vida. É isso que importa para as pessoas normais, não para os especialistas que têm interesses financeiros e ideológicos ocultos. Professor, só para a gente poder finalizar aqui, estamos num novo governo, tudo mudou, né? E a gente viu que essas últimas declarações, só dessa semana, mostraram que a agenda pró-morte, né, pró-aborto, vai avançar muito. Quais seriam as nossas atitudes como cidadãos, né, pessoas pró-vida? Como é que a gente poderia agir no sentido de tentar, assim, eu não sei o que a gente poderia fazer, né, para que essa agenda corresse, né? O que nós, como leigos e cidadãos, poderíamos fazer? Eu acho que é esse tipo de iniciativa que vocês estão fazendo aqui, né? A gente precisa formar muita gente, né? Trabalhar muito no campo cultural, no campo acadêmico, no campo intelectual, né? Porque eles estão lá por causa disso, né? Eles lotearam todas as áreas, né? Fizeram todas as manipulações de linguagem, né? Ao ponto de chegar na véspera da eleição dizer que eu proibi de falar que eles são a favor do aborto, né? Para dali um mês tomar a posse e dizer no primeiro, segundo dia que vai expandir o aborto, né? Que todo mundo já sabia, né? Mas porque eles dominaram todo o cenário, eles começaram a lotear todas as áreas da sociedade, né? Através de um processo natural, né? Algumas vezes é indicação política, é um domínio institucional de instituições, mas na maior parte das vezes, e o que é mais efetivo, é o domínio cultural, que as pessoas começam naturalmente a pensar como eles, né? Especialmente os formadores de opinião e os líderes e as autoridades, né? Então, assim, tudo quanto é faculdade ao redor do Brasil forma lá centenas de profissionais de direito, de medicina, de enfermagem, etc., com a cabeça, né, sei lá, 70% deles, ou 80%, com uma cabeça pró-aborto, uma cabeça pró-ideologia. O que nós temos que fazer? Nós temos que formar melhor, né? Começando em casa, nas igrejas, na sociedade, em todos os âmbitos que a gente puder, a gente tem que dar informação, né? E claro, nesse momento aí, eles estão falando, né? Já criaram lá um setor de censura e tudo mais, então tem que ser tudo feito com muita inteligência, porque eles simplesmente vão dizer que aquilo que eles discordam é crime, e a perseguição vai começar, né? Cada vez mais. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ao professor? Eu gostaria só de comentar, enquanto o Google Meet não fechou aqui, né, o aplicativo, gostaria só de comentar uma observação que foi feita aqui no chat, em relação ao apoio, deixa eu só encontrar aqui, em relação ao apoio aos parlamentares, não aparece aqui o nome para mim, N, disse que nós precisamos apoiar os parlamentares a fim de que esses projetos de lei que são contra a vida, eles sejam barrados, né? E essa agenda pró-aborto, ela seja impedida. O grande problema que nós temos é que nós não dependemos exclusivamente do Poder Legislativo para essa aprovação. Nós estamos acompanhando um crescimento do ativismo judicial, nós já tivemos diversas ADPFs, inclusive, que trouxe uma alteração na interpretação de determinados dispositivos normativos, né, de dispositivos do próprio Código Penal, por exemplo, ampliando a possibilidade de abortos. Então, a questão não é somente legislativa, não é somente barrar legislativamente. É realmente muito importante essa participação da sociedade, conhecimento da sociedade. A transformação desse pensamento predominante pró-aborto, ele passa necessariamente por uma mudança cultural. Porque se o judiciário decide arbitrariamente contra a vontade, ao desejo da maior parte da sociedade, existe um mecanismo que foi identificado lá nos Estados Unidos, eu vou ter que utilizar essa expressão americana, chamada backlash. Backlash é uma retaliação, é um efeito contrário, como se fosse uma reação adversa, né? Então, essa reação provoca uma certa autocontenção judicial.
né? Por isso que é tão importante a gente conscientizar as pessoas sobre a relevância da vida, trazer a verdade sobre essas questões relacionadas ao aborto, né? Porque a gente hoje teve um aporte de informações muito relevantes que estão lá no subterrâneo dessa defesa do aborto, que passa pela eugenia, que passa pelo darwinismo social. Vou usar esse termo, ele é um termo meio esquisito, eu não sou, assim, particularmente fã desse termo, mas eu vou usar. Racismo científico, né? Passa necessariamente por isso, e existe uma relação entre a eugenia, esse darwinismo social e o genocídio, né? A gente vê uma conexão como se fosse um efeito, não é, professor? Ou eu estou exagerando nesse Não, pensamento? com certeza, tá perfeita a colocação, exatamente. Então, é muito importante que todos nós participemos. Eu achei muito legal a pergunta que a amiga trouxe, qual é a faculdade que eu posso fazer para servir, né, à defesa da vida? E realmente são várias, existem várias frentes, né? Eu falo sempre, estimulo muito que as pessoas se façam essa pergunta. Achei ótima a pergunta. Essa é a pergunta que todos aqui devem fazer. Qual a faculdade que eu posso? Qual é o concurso público que eu posso fazer para defender a vida? Qual é o empreendimento, se você vai ficar na iniciativa privada? Ou qual é o apostolado? Ou qual é o serviço na igreja? Eu vi agora alguém falar, na catequese. Com certeza. Você pode. Eu tenho alunos que já falaram que pegaram o meu livro, aquele grande, o Pressão Fácil do Aborto, e levava todo dia na catequese de jovens, né? Mesmo que o tema não fosse esse, deixava ali, né? E em determinados momentos tratava o assunto, né? E depois até presenteou alguns catequizandos que estavam com aquela questão ali mais assim importante. Então, você pode fazer simplesmente isso ou até organizar dentro da paróquia, já que tem aqui várias turmas de catequese, vamos organizar um momento para falar sobre a questão da vida, argumentos pró e contra, e você leva todo o seu conhecimento para lá. Eu acho que tem uma pessoa com a mão levantada e que gostaria de falar. Pode falar, Danilo. Seu áudio está fechado. Eu gostaria de fazer uma pergunta: se farmacêuticos e balconistas que trabalham em farmácia, ao serem obrigados a vender aplicantes concepcionais, se eles estão em pecado? Eu tenho que ir procurando aqui, acho que não vou achar aqui, o livro Contracepção, Males para o seu corpo e para a sua alma, o mal para seu corpo e sua alma, do padre Pedro Paulo Alexandre. Contracepção, veneno para o seu corpo e para a sua alma, Pedro Paulo Alexandre. Esse livro aí tem artigo específico sobre esse tema, respondendo bem essa pergunta. Tá? E sim, você vai fazer uma colaboração com o mal, né? Então, incorre sim, eu recomendo que busque, né, direção espiritual, reposicionamento de carreira, pense em tudo isso, né? Mas procurar realmente um sacerdote, né, se está nessas realidades, porque precisa de um bom sacerdote, né? Não que não seja relativista, para auxiliar nesse processo aí, que é realmente um problema bem complicado. Tem uma pergunta aqui no chat em relação à obrigatoriedade de um médico de fazer aborto. Aí aqui a gente já entra na questão de objeção de consciência, né, professor? Exatamente. E uma questão completamente do direito positivo, né? Porque, assim, quem é o legislador para me obrigar a fazer um aborto? Né? Uma questão que essa pergunta é até difícil de responder. Diz assim, é obrigado para quem? Para os nossos atuais juízes? Claro que é, né? Para eles é obrigado. Né? Para o nosso novo governo, para eles é obrigado. Eles vão tentar perseguir todo mundo que não quiser fazer. Né? Na prática, né, o direito à objeção de consciência existe, né, mesmo a gestão petista na anterior, né, na época da Dilma e do primeiro mandato do Lula, eles lutaram já muito naquela época para banir a objeção de consciência, e ficou assim, que o hospital não pode ter objeção de consciência, o chefe da maternidade também não, agora o obstetra de plantão pode. Né? E, claro, se o obstetra de plantão tiver um caso de risco de morte iminente, ele não poderia. Essas são as palavras deles, tá?
A gente sabe que o risco de morte da gestante iminente, isso é uma coisa extremamente rara, né? E que, se for um risco de morte iminente, você não vai fazer um aborto, né? Você vai salvar a vida da gestante e vai ter um efeito colateral indesejado da perda da gestação, né? Vamos pegar alguns exemplos assim que são muito, muito raros, mas, né? Então, aí acaba o problema ético. Agora, chega lá, no caso hoje, que 90% dos casos, né? 99% dos abortos, a gestação em caso de estupro. Não, não é obrigado a fazer. Né? E depois, né, eu sempre digo, não é obrigado, primeiro porque a lei não pode obrigar, não existe autoridade no mundo capaz de fazer isso. Eles vão tentar, vão coagir, vão pressionar, né? Isso sempre vai acontecer. E aí você tem que ser firme. Né? Eu digo que tem que ser firme para reivindicar seu direito a continuar trabalhando ali sem fazer o aborto. Se isso for inviável, né, a pessoa pensar no sentido ético, moral, é dizer assim, não, então tá, então eu estou pedindo minhas contas agora. Você vai me obrigar a trabalhar em algo que eu não quero? Né? Imagina, chega alguém na farmácia e diz, ó, você aplica injeções? Aplica. Pega esse veneno e aplica no vizinho aqui. Não, a pessoa vai dizer, não. Mas se tu não fizer, tu vai perder emprego. E que eu perca, né? Então aí você tem que, a pessoa tem que ir à última consequência, né? Só fazendo aqui um pequeno adendo, a objeção de consciência, ela é um direito, e um direito constitucional garantido a todos os cidadãos, independente da sua profissão, se você é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, e na questão médica existe até um dispositivo no próprio Código de Ética do médico, que garante essa objeção de consciência ao médico. Tem lá algumas exceções, como o professor Marlon falou, que são os casos em que a gestante está correndo risco de morte, e também em casos em que gerem um dano irreversível à saúde do paciente. Então, nesses casos excepcionais, essa objeção de consciência pode ser mitigada, mas, no geral, a objeção de consciência pode, sim, ser invocada por qualquer profissional, inclusive um advogado. Ele pode, sim, se negar a fazer algum tipo de procedimento que viole a sua consciência, a sua crença, a sua fé também. E qualquer obstáculo que se crie a essa objeção de consciência, ou ameaça, ou algum tipo de coação, a gente está diante de um cenário de assédio. Né? Esse direito de objeção existe, deve ser respeitado e pode ser invocado. Esse tema, eu sei que tem bastante pessoa do direito aqui, né? E de todas as áreas, né? Até quem gosta de estudar questões mais filosóficas, éticas, né? Que isso, independente da área de formação, é um tema que tem que ser escrito e documentado mais. Tá? É um dos temas, porque eles atacam muito. É só você ver na guerra, né? Se tem um lado que o inimigo ataca muito, é um lado que nós precisamos defender bem, defender muito. Né? E eu vejo uma certa fraqueza isso no meio pró-vida. Né? A gente tem todas umas legislações e tal, mas às vezes falta revisitar. Por que eles fazem? Os juristas pró-aborto, eles ficam fazendo teses em livros, em artigos, em aulas, para fragilizar o direito à objeção de consciência. Então, o que nós temos que fazer? Contra-teses. Nós temos que fazer, reforçar a tese já existente, mostrar que, né, a importância da questão de consciência. Né? E isso pode ser transposto para várias áreas, até como analogia, né? Consciência religiosa, consciência vegana, né? Tem tudo quanto é tipo de filosofias na sociedade, tem as suas crenças, os seus valores, e eles são protegidos. Né? E as pessoas morrem pelos seus valores, né? Então, isso mostra o porquê. Então, dá para fazer muito trabalho nessa área. Fica como dica aí para quem é dessa área e puder fazer um link. Trabalhos nessa área é muito importante. Perfeito. Muito obrigada, professor. Nós já estamos aqui com 8 horas e 19 minutos, já estamos aqui 20 minutos além da aula. E aqui nós encerramos. A gente vai encerrar essa aula nesse momento, deixando aqui os agradecimentos. Nós estamos, mais uma vez, muito honradas pela aceitação, pela participação do professor Marlon Derosa. Também nos sentimos privilegiadas pela presença de tantas pessoas. Nós nos surpreendemos com tantas pessoas interessadas nesse tema de defesa da vida. E isso nos renova a esperança, nos renova as forças, e nós esperamos contribuir, sim, servir a Deus, primeiramente, contribuir com a sociedade, contribuir com os nossos queridos amigos, com os nossos irmãos também. Professor, muitíssimo obrigada.
Obrigado também. Uma honra para mim aí. Fico muito feliz aí com mais de 60 pessoas até essa hora aí nos ouvindo. Olha só. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Abraço, gente. Tchau, tchau.